uma lavagem tão cerebral que uma mulher que estava ali pegou o seu cartão e depositou tudo que tinha na conta para um certo pregador que veio pregar no grande congresso dos Gideões. Eu estava presente e eu olhei e vi que aquilo já não era mais, era o amor, era forçar a pessoa a dar aquilo que... É como se a pessoa tivesse só R$ 2 e dissesse, ó, dá os dois, que depois vem mais. Né? E vemos também que existem pessoas que já não vai mais para a igreja. Tem pessoas que já não vai mais para a igreja. Por quê? As redes sociais chegou primeiro. Eu digo, vou para a igreja para quê? Se em casa eu tenho, né, o culto presente. Só que a Bíblia diz no livro de Salmo que tão bom, tão suave é, que os irmãos vivam em união. E mesmo o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Parece que surgiu alguma dúvida na internet, né, que nós estamos ao vivo no Facebook. A nossa irmã, ela vai dizer qual é a dúvida. Qual a dúvida que nosso espectador tem aí? Se um membro da igreja está em disciplina, ele ainda tem a obrigação de dizimar? Olha, eu conheço pessoas, inclusive aqui na nossa cidade, que por muitas das vezes eu passar na rua, dizer, irmão, leva o meu dízimo, e eu me surpreendi. Não eram pessoas crentes, eram pessoas que davam. Eu disse, por que você dá dízimo? Disse, porque desde que eu comecei a dar, na minha casa eu tenho saúde e meu dinheiro está rendendo. Eu disse, e quem ensinou você a dar o dízimo? Ele disse, eu ouvi os irmãos dizer que quem dá dízimo, Deus abençoe e não deixa faltar. Ou seja, o dízimo é uma obrigação para aquelas pessoas que têm compromisso com a obra. Eu disse, você dá o dízimo por quê? Ele disse, porque eu quero ver, eu gosto de ver os crentes trabalhar. Eu gosto de ouvir a evangelização. E eu sei que isso o prefeito não ajuda, o Estado não ajuda. Quem tem que ajudar é os irmãos. Mas eu sinto de Deus de todo mês dar. E quando eu e outro irmão, a gente estava em missão, e aquilo muito me alegrou, porque eu vi uma pessoa que não era membro do nosso ministério, não fazia parte de nenhuma igreja, mas estava contribuindo com a obra de Deus. E outra assim, a pessoa está na disciplina. Aí quer dizer, então se eu estou na disciplina, eu não posso dizimar. Então, o que é que tem? Por exemplo, uma pessoa que ela entra na igreja hoje, quer dizer, eu aceitei Jesus hoje, né? Então, a partir que eu aceitei a Jesus e passei a conhecer a palavra de Deus, né? Eu começo a aprender que eu tenho que devolver aquilo que Deus me dá, porque não é aquilo que eu ganho, é que Ele me dá, né? Deus, Ele lhe dá, né? Ele me dá o quê? Ele me dá a saúde de eu trabalhar, Ele dá o fôlego de vida, Ele me dá tudo, né? Ele abriu a porta, porque ninguém somos capazes de abrir porta. Você pode ter o grau de escolaridade que você tiver, você pode ser doutor e que tiver. Tem muita gente capacitada, parado, né? Nós sabemos que o nosso país está passando por um momento difícil. Tem muita gente desempregada, mais de 13 milhões de pessoas. Então, pessoas capacitadas. Então, se o crente está trabalhando, é porque Deus abriu a porta, é porque Deus está abençoando ele. E se ele não entrega isso a Deus de volta, mesmo ele não sendo membro, estou dizendo ele não sendo membro, não sendo batizado, porque no caso da dúvida aí, é porque já é batizado, fez algo, foi disciplinado, então eu fui disciplinado, então eu não tenho uma obrigação de dar meu dízimo. Não, você tem que dar o dízimo a Deus se você for uma pessoa consciente, porque você vai estar ajudando a igreja, você não vai estar dando ao pastor, você não está dando dízimo ao pastor, né? Você está dando o dízimo para a manutenção da obra de Deus. É o que Malaquia ele fala aqui. Deus fala a Malaquia, no capítulo 3, versículo 10. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, para que serve o dízimo? O dízimo não vai servir, querido irmão ou querida irmã, né? Nós ocultamos a sua identidade, né? Então, o dízimo ele não vai servir para o pastor
O dízimo não vai servir para estar comprando, gastando com coisas vãs. O dízimo vai servir para a manutenção da casa de Deus, isso é, para obra social, para obra missionária, para pagar água, pagar luz, pagar essas coisas. Então, o dízimo serve para isso. Isso eu estou falando dentro da minha religião, da Assembleia de Deus. Eu não posso me corresponder e falar por todos, porque eu não posso falar pela Igreja Universal, não posso falar pela Igreja Mundial, da onde ali é um absurdo. Eu falo isso publicamente, da onde as pessoas levam dízimo na fogueira santa, naquilo tudo mais, e os líderes comem para si e acumulam muitos processos. E Não. o nosso ministério, né, no livro de Malaquias, nós aprendemos que os nossos pastores a dar o 10%. Exatamente. Eu já fui igreja na cidade de Carpina, Pernambuco, e lá o pastor só aceitava 30% de tudo que a pessoa tinha. Mas no nosso ministério Não, em outro ministério eu fui visitar o convite, e quando chegou lá o pastor, muito amigo meu, começou a ministrar e ele disse: irmão, traga seus 10% e os 20% para os pregadores do telhado e outras obras que tinha nesse ministério. E nós vemos que se 10% você acha um absurdo, imagine 30%, né, irmão Leandro? Exatamente. E outra coisa, se o irmão ele não dá o dízimo, pronto, eu quando estava dando dízimo, fui disciplinado, né? Vou parar de dar dízimo. Deus estava ali abençoando, né? O que é que a Bíblia diz? Que quem não dá o dízimo, né? Porque quem dá o dízimo na Bíblia já tem uma promessa dizendo que Deus repreende o devorador. Então, se você não está dando dízimo, então você quer que Deus ele permita que o devorador entre no seu lar, entre aonde você está e tire o que Deus havia lhe dado? Você quer perder a bênção de Deus por não dar só os 10% de Deus, né? Então você não dá o dízimo porque você é batizado. Você dá o dízimo porque você é salvo. Amém? Foi Abraão, não foi, irmão Leandro, que deu 10%, não foi? 10% Abraão. 10%, Abraão foi o primeiro, Patriarca Abraão. um dos primeiros a dar o dízimo, né? Você vê que essa prática é bem antiga, né? Então, o dízimo ele não salva. Mais alguma dúvida? Mas se aparecer, né, estamos abertos aí para as dúvidas dos amados irmãos. Vamos falar um pouquinho, estamos estudando, já que estamos falando em dízimo. Na lição passada, na primeira lição do tabernáculo que estamos estudando, Deus pediu que o povo trouxesse uma oferta alçada para a construção desse tabernáculo, né? Tabernáculo, uma tenda onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Então, essa oferta alçada, irmão Edinaldo, Deus pediu que o povo de Israel viesse trazer voluntariamente. Então, quer dizer, o dízimo ele tem que ser dado de uma forma voluntária, né? Se o crente ele dá o dízimo forçado, eu vou dar dízimo porque eu tenho que dar dízimo, né? De uma forma meio imprensada, Deus não recebe. E outra coisa, né, irmão Leandro? Muito importante, eu quero frisar aqui, que acontece muito isso, de pessoas dizer: eu não vou dar o meu dízimo na igreja. Eu vou investir aonde eu ver que está precisando. Eu não vou dar o dízimo para a igreja, mas eu vou comprar o vasculhante que está precisando. Não. Quem tem que administrar são os líderes que Deus colocou na frente da obra. Eu não posso pegar o meu dízimo e dizer: espera aí, eu estou no calor, vou comprar um ventilador para a igreja. Não, isso não é dízimo. Você está ofertando para a igreja um ventilador, mas não é considerado dízimo. Dízimo é quando você lança no altar o seu sacrifício ali, o pastor ou o líder daquela igreja vai pegar aquele dinheiro. O que vai fazer aí já não é mais com você. O que vai acontecer dali, no momento que você colocar ali, no momento que você colocou o envelope ali na salva, Deus já contemplou do céu e viu o seu feito. Não é, irmão Leandro? O que vai ser feito, porque o que nós vemos mais hoje eu vou dar o dízimo por quê? Todos os pastores é o quê? Ladrão. E nós sabemos que tem homens consagrados, homem que pega o dízimo do Senhor e investe na obra do Senhor. Nós vemos que temos bastante obra, né, no nosso ministério acontecendo, e
Prova disso é que o dízimo está sendo administrado. Você não pode administrar o seu dízimo. Conheci uma pessoa que, ela, quando chegava o tempo do dízimo, ela dizia, não vou comprar. Eu vou comprar um jarro para a igreja, uma flor para a igreja, um tapete para a igreja. E disse assim, e o senhor não está vendo que está precisando disso? O pastor não vai dar, o pastor não vai comprar. Eu disse, olha, aí não é dízimo, é oferta. Você está ofertando, é como se você fez um voto, se eu ganhar tal coisa, eu vou dar um arranjo para a igreja. Não é assim. Dízimo é diferente. Quem administra dízimo é o líder da igreja, né? Tem que ser levado diretamente para a igreja. O sacerdote, né? Exatamente. O crente ele não pode, por exemplo, como o nosso irmão falou, por exemplo, eu conheço uma pessoa que está passando necessidade. Eu tenho meus dízimos para dar. Aí eu vou pegar uma cesta básica e vou dar àquele irmão. Não, isso não é dízimo, né? Você está fazendo uma obra social para aquela pessoa, ajudando. Ou seja, você está fazendo uma prática de fé, ajudando aquela pessoa. Mas o dízimo tem que ser diretamente levado para a igreja, porque lá é que vai ser ministrado e o pastor, ele sabe o que está precisando fazer. Por exemplo, tem construção de templo, tem muitas coisas para fazer. Tem irmão, com certeza, que precisa, tem a área social da igreja para levar algumas cestas básicas para alguns irmãos, né, que estão verdadeiramente necessitados e várias outras coisas, né? Então, o dízimo ele tem que ser diretamente levado para o cabeça. O que ele faz, como o nosso irmão falou, isso é problema do líder da igreja, da liderança da igreja. Se ele quiser gastar com outras coisas e fazer o que não deve, quem vai pagar o preço é ele. Não é nós que estamos entregando o nosso dízimo, né? Então, é bom falar isso. E tem que ser dado voluntariamente. Você não pode dar forçado. Se você der forçado, Deus ele não recebe. É como a oferta da viúva, né? Tinha muita gente botando muito dinheiro, e Jesus ficou observando e viu que uma mulher botou só uma moedinha. Ele disse, aquela ali que botou uma moedinha foi a que mais colocou, porque ela colocou com coração, colocou com fé. E tem gente que dá muito dinheiro à igreja, mas não está dando com fé, está dando porque é obrigado. É como se fosse uma obrigação. Estou dando meu dízimo obrigado, e você não é obrigado a dar dízimo. Se você quiser parar dar dízimo, você pare. Isso é com você e Deus, né? Mas que é a obrigação do crente dar, não, você tem que dar voluntariamente. E a questão daí, irmão Edinaldo, por exemplo, o senhor falou sobre doação para a igreja, são aquelas obras onde são ofertas, aí tem o dízimo, tem que ter diferença de dízimo e de oferta, e dessas coisas doadas à igreja. Quer dizer, eu não vou pegar, por exemplo, um DVD e vou doar para a igreja como se fosse meu dízimo. Não. Aí é diferente, você está fazendo uma doação para a igreja. E uma oferta é diferente de dízimo. A oferta ela pode ser menor do que o dízimo e pode ser o dobro do que o dízimo. E a oferta é conforme o coração do ser humano. Não é isso? E se não me engane, a igreja, a Congregação Cristã do Brasil, se não me engano, a prática do dízimo lá é diferente. A pessoa dá aquilo como sempre dá. No coração. É diferente. A gente tem aquela prática dos 10% que Abraão ele doou, né? Mas ele dá e tem diferente. Leandro, eles não dão os 10% diretamente. Porque tem diversos departamentos lá que é a obra da igreja. Por exemplo, você vai depositar 2% para a reforma, 2% para a construção, 2% para ações sociais, 2% para os enfermos. Quando você vai olhar, você vê o 10%. Né? Alguns abraçam por não ter pastor, mas o Lucião, ele é o líder da igreja. Ele é levado diretamente também para a liderança. Né? Então, nós vamos com o assunto, ele vai puxando o outro, e aí nós vamos debulhando tudo por aí. Né? Então, entramos nessa questão do dízimo, de oferta. Então, nós vemos que Deus ele só aceita aquela oferta que seja voluntária, a pessoa tem que ser dada voluntariamente, ele não aceita nada obrigatório. Agora a questão, irmão Edinaldo, o dízimo, já que estão falando de dízimo, o dízimo, ele só ficou no Velho Testamento ou nós encontramos também no Novo Testamento algo falando de dízimo? Irmão Leandro, como o senhor já frisou aqui, Jesus estava numa reunião, né?
E ali as pessoas começaram a ofertar. E cada um colocou o seu resto. Porque dízimo não é resto. O dízimo é a primícia. Se é para dar resto, melhor não dar. Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. O que é dízimo? É você chegar com o seu salário e dizer, ó, vou fazer minha feira, vou destrocar se for cheque, se for dinheiro, porque aqui na nossa região é muito cheque, né? Você fazer, antes de fazer a feira, você já tirar o dinheiro dos 10%. É a primícia, né? E você vê na Bíblia que Deus não aceitava coisa de segunda ou terceira. Que acontece muito isso. Vou fazer minha feira. Se sobrar, eu dou. Deus não quer resto. Deus quer a primícia. Vemos que por Deus querer tanto a primícia do povo, aqui no livro de Joel, a Bíblia nos diz que o povo começou a se esquecer de Deus. E por se esquecer de Deus, Deus castigou aquele povo com 3 tipos de punição. Primeiro, gafanhoto. Segundo, a seca. Terceiro, o fogo. Por quê? Porque o povo colocou Deus em segundo plano. Onde Deus disse, aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, diz assim, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é Deus do Senhor, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Mas aqui também diz que Deus pede, não arrependeis com a sua boca, mas sim com o coração. Rasgai, versículo 13. Peço desculpa porque a Bíblia é do nosso irmão Leandro e a ferramenta dos outros a gente até se adaptar, mas Joel 2:13 diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Temos com isso que o povo aqui botou Deus em segundo plano. Deus nunca quis ser o segundo, porque Ele é o primeiro. Né? Vemos que o segundo é o diabo. Porque quando o diabo pensa que está fazendo, Deus ele já fez a obra em nossa vida. Vemos que nosso Deus ele sempre chega primeiro. Observe que Deus tem feito grandes coisas em sua vida. Né? Deus não deixou você para o segundo plano. Talvez as coisas que você queria não aconteceram no momento exato que você queria que acontecesse. Só que a Bíblia diz no livro de Jó, porventura, sabes tu como Deus opera? Deus tem a sua forma de fazer. Né, meu irmão? É verdade. A primícia. As primícias. Tem que ser dado as primícias. Amém. Então, partindo para um último assunto, fugindo já, vamos deixar já respondemos já a questão que já foi abordada, né? E vamos pular para o próximo assunto para encerrarmos o vídeo.